Invocando a presença de Deus, dou por aberta essa sessão tribunal pleno, desse grande tribunal. Edital de citação e intimação 12/2024, agradecendo os nobres pares, nosso vice-presidente, doutor Jefferson, doutora Ellen, doutora Gisele, doutor Arthur, ou seja, quórum completo e qualificado. Agradecer os nobres advogados presentes e a nossa nobre secretária e quem mais adentrar a sessão. De pronto, já pregou o primeiro processo da pauta, recurso 21/2024, autos 287/2024, milionários, recurso referente à decisão da segunda comissão disciplinar, em que o recorrente é o Guilherme, é um atleta do Milionários, recorrido à procuradoria, em que a nobre relatora é a doutora Ellen Christine Blum Cortiano, tem a palavra para proferir o relatório. Obrigada, presidente. Aproveito o cumprimento do presidente da sessão, os meus colegas, procuradoria, advogados presentes, nosso secretário Ana, todos os demais que estão nos acompanhando. Vamos começar, então, pelo relatório. Processo 287/2024, recurso voluntário número 21/2024, recorrente Guilherme Zacaluz, atleta do time Milionários, da equipe Milionários FC. Relatório. Trata-se de recurso voluntário em resposta pelo denunciado Guilherme Zacaluz, atleta do time Milionários FC, em face da decisão de primeira instância, a qual condenou com base no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em razão de ato de agressão física ocorrido após o apito final da partida, ocasião em que o atleta encontrava-se cumprindo suspensão porquanto assistia a partida do lado de fora da quadra. Porém, conforme relatado na súmula da partida, no momento em que a equipe visitante se dirigia ao vestiário já no túnel de acesso, teve outro túnel, e quando me dirigi ao túnel, identifiquei o senhor Guilherme Zacaluz, o qual é atleta da equipe Milionários FC, que estava suspenso da partida, e fui informado pelo policiamento que o atleta supercitado, ao tentar atingir com um chute o atleta adversário, acabou atingindo o rosto de um policial, e o mesmo recebeu voz de prisão e seria conduzido para a delegacia. Nesse sentido, o atleta invadiu o local destinado à partida sem autorização, causou tumulto, praticou agressão física em policiais. O recorrente sustenta, em síntese, que, por estar suspenso, não deveria ser julgado na condição de atleta, mas sim como pessoa natural, comparando sua situação de um torcedor. Alega, enfim, que, se assim sendo julgado, as atitudes do recorrente não se encaixam nos tipos penais previstos na denúncia, requerendo sua absolvição. Requereu ainda subsidiariamente que seja julgado como atleta e penalizado pela pena mínima prevista no artigo 254-A, reduzida na metade pelo artigo 182 do CPJP. É um relatório. Em discussão, relatório. Com a palavra, o recorrente, doutora Camila. Boa noite a todos. Boa noite. Excelências, eu serei bem breve, tendo em vista que já apresentei a defesa escrita, acredito que esteja tudo muito claro. Só reforço a questão ali da não tipificação dos atos previstos nos artigos pelos quais o atleta foi denunciado, tendo em vista que todos os artigos eles são muito claros ao dizer que as penalidades elas são aplicadas quando a pessoa, o atleta, no caso, ou a pessoa natural submetida ao código, comete essa penalidade, essa ação, no caso, durante a partida. Tanto é que um dos artigos cita durante a partida ou no intervalo regimental. Ou seja, no caso do atleta, o que ocorreu foi após a partida. No relatório ali do jogo consta muito claro que o ato foi após finalizada a partida. Então, não há como penalizá-lo por um ato que não está previsto nesses artigos. Além disso, também vale destacar que o atleta ele foi punido, conforme o relatório. A violência que ele cometeu não foi contra nenhum atleta do outro time, mas sim contra o policial, porque ele acabou se envolvendo na confusão, que também não ocorreu dentro de quadra, ocorreu no corredor de acesso às quadras, ou seja, não foi dentro da quadra onde ocorria o jogo. E o recorrente ele foi punido, porque ele foi levado pela polícia, foi feito um termo circunstanciado, ele responde criminalmente no juizado especial criminal pela sua ação, ou seja, houve já a aplicação da penalidade
de acordo com aquilo que ocorreu, fora das quadras de jogo. E, basicamente, seria isso, excelências, e requerendo também que ele seja, quando em primeira instância ele foi condenado como pessoa natural sujeita ao código. Ocorre que ele é atleta, assim, né, como foi citado ali tanto na súmula como no início do julgamento, ele é atleta do time Milionários, então, se ele não for absolvido e for condenado, ele tem que ser condenado como atleta, e a penalidade dele tem que ser em partidas e não em dias, porque os dias, eles acabam sendo muitos, e além de ser prejudicado o atleta, acaba prejudicando também o time, que vai ficar muito tempo sem esse jogador. Um time que pode aí ter 2 ou 3 partidas na semana, ficar 60 dias sem o jogador, é uma pena, assim, que extrapola, né? Então, que caso o entendimento de Vossas Excelências seja por puni-lo, que ele seja punido como atleta. Sem mais, Excelências. Realizada a manifestação pela nobre defensora, a doutora Camila, passo a palavra e cumprimentando a procuradora-geral, cumprimentando dessa maneira todo o parquê, tendo em vista que ele é único e indivisível, doutor Denis Salmada, escusas por não mencioná-lo quando do início da sessão, mas quando eu cumprimentei os advogados também estaria incluso, como todos aqui. Tem a palavra para a manifestação pelo recorrido, né, Procuradoria nesse caso. Obrigado, senhor presidente, professor. Cumprimento os demais novos auditores desse pleno do crédito da Justiça Esportiva do Paraná, saudando também os colegas advogados, doutora Camila, doutor Vinícius, doutor Alberto, que são presentes no tribunal, saudando o nosso novo secretário, sempre competente, sempre essencial para o andamento do nosso tribunal. Quanto ao caso, excelência, eu discordo respeitosamente da posição da recorrente, no sentido de que, ainda que tenha ocorrido após o término da partida, é considerada, sim, para aplicação do artigo 254, até o momento de encerramento, de fato, a retirada com a saída do ginásio. Nesse caso, então, não há qualquer irregularidade na decisão quanto à aplicação do 254, até mesmo porque houve absorção do 258 e do 257 pelo 254 chamado de gravoso, né, 254. Por outro lado, se tem razão quanto à aplicação em dias. É um atleta de futebol, ainda de futsal, estava suspenso, mas não é classificado como pessoa natural para fins de penalização do processo de JD. Então, nesse sentido, a Procuradoria entende que o atleta deve ser penalizado, sim, como atleta, recebendo punição em partidas, não em dias, esse posicionamento aqui, pelo menos da Procuradoria. Dessa forma, excelências, pede, então, que seja parcialmente provido o recurso, tão somente para que o atleta seja condenado, caso vocês entendam, em partidas por 254A. Claro que, em atenção ao princípio da eventualidade, Vossas Excelências não entenderem que é o 254A, pede que seja condenado em um dos outros artigos trazidos na denúncia, Vossas Excelências entenderem aplicado. E se Vossas Excelências não tiverem o mesmo entendimento da Procuradoria quanto à aplicação da penalidade em dia, em partidas, pede-se que seja mantida a decisão com a aplicação da pena em dias. Esse postulou a excelência. Obrigado. Após as cirúrgicas manifestações de ambas as partes, passo a palavra à doutora relatora para proferir o voto. Um voto. Da condição de atleta suspenso. O primeiro ponto a ser analisado é se o denunciado ao tempo do fato deveria ser considerado como atleta ou como pessoa natural, no caso, um torcedor, equivalente a um torcedor. A alegação de que, por estar suspenso, não mais seria considerado atleta não encontra respaldo nas normas esportivas. Ainda que o suspenso, o denunciado continua vinculado ao clube e à competição, sendo sua conduta disciplinar passível de julgamento pela Justiça Desportiva, uma vez que o ato infracional foi praticado dentro do contexto desportivo após o apito final da partida. Logo, entende-se que a suspensão não afasta sua condição de atleta, sujeitando, portanto, as penalidades previstas no CBJD para tal categoria. Ademais, o ato de violência praticado mesmo após o término da partida mantém a sua conexão com o evento e o ambiente desportivo, sendo irrelevante o fato do denunciado estar suspenso ou do jogo finalizado. Dessa forma, acolhe o entendimento de que o recorrente deve ser julgado na qualidade de atleta, conforme decidido na instância, ao contrário do decidido na instância inferior. Da penalidade aplicada, artigo 254A, parágrafo
1º, inciso 1 e 2 do CBJD. A decisão de primeira instância condenou o recorrente por infringir o artigo 254-A, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 do CBJD, que dispõe sobre prática de agressão física com a pena de suspensão de 60 dias. Ao analisar os autos, verifica-se que a tipificação da conduta está correta, já que o denunciado cometeu uma agressão física após o término da partida, conduta tipificada no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º do referido artigo. No entanto, com base no princípio da proporcionalidade, bem como observando os precedentes desse tribunal, em casos similares, entendo ser mais adequada a substituição da pena de 60 dias de suspensão para a pena de 6 partidas de suspensão. Essa readequação se justifica por entender que o denunciado, sendo julgado na condição de atleta, a sanção de suspensão por dias deve ser substituída por partidas. Aí, nesse caso ainda, Excelência, tem um pedido da aplicação do artigo 182. Considerando que a condição de atleta não profissional deve ser comprovada, eu não tive elementos no recurso, nem nos autos, de que ele é um atleta não profissional. Então, considerando que a condição de atleta não profissional deve ser comprovada, eu proponho a aplicação do artigo 182, só que estipulando um prazo de 5 dias para que a parte interessada apresente a comprovação da condição de não profissional do atleta e que, caso não haja devida comprovação dentro do prazo, aplicar-se-á o dispositivo do referido artigo com as penalidades correspondentes. Portanto, diante do exposto, acolho parcialmente o recurso voluntário, reformando a decisão de primeira instância para qualificar o denunciado como atleta e, no que se refere ao apenamento, manter a tipificação do artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, mas readequando a pena aplicada para 6 partidas de suspensão, conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com a condicionante da aplicação do artigo 182. Esse é o meu voto, Excelência. Coloca uma condicionante no seu voto. Da apresentação da documentação, porque nos autos eu não tive elementos que pudessem comprovar que ele não é profissional. Eu acredito que todas as provas já deveriam ter sido juntadas, perfeito, doutora. Eu não posso abrir essa condicionante. Eu entendo, né? Tá. Eu já estou ajudando no voto. Voto integralmente, exceto a condicionante. Perfeito. Entendo que a condicionante não se cabe nesse caso. Por mais que seja série bronze, eu aplicaria de bronze, porque é série bronze. Porém, nesse caso, pela gravidade da situação, não se aplica. Eu não aplico pela gravidade da situação. Imagina, foi lá no soco policial. É um negócio assim. Cara, eu fico pensando. Você joga futebol, ele joga futebol, eu jogo futebol. Eu não vou falar porque o termo não está me vindo um termo bom para que seja mencionado que vai ficar gravado. Mas eu não vejo salutar aplicar um 182, mesmo que ele fosse amador. Nesse caso, eu entendo pela não aplicação. Exatamente pela gravidade da situação. Então, Isso. Mas pela gravidade, eu sei. Mas nesse caso, se for, eu entendo. Só pela superfície, se puder fazer a debate isso, mesmo quando jogados passados e futuros. Sim, mas é que ficar 6 partidas em complexo estaria dentro também da mencionação. Não, só se vamos aplicar o 2 ou não, até o recurso. Então, Excelência. Não, mas não precisa não ter o seu voto. Não. Porque, assim, você pode utilizar até umas também, né, pelo artigo, vamos lá, o 129, né? Eu fiquei em dúvida por conta de ser a série bronze, até fiz a consulta aqui no tribunal, né, perguntando se eu tinha elementos, não tive esse elemento e fiquei em dúvida em relação ao 82. Vamos colocar em votação? Vamos colocar em votação. Como vota do doutor Jefferson? Eu vou divergir da colega, tá? Seguindo a mesma tese. Mas para não causar essa discussão da concessão do prazo, que eu acho a máxima vênia, eu não entendo, que já deveria ter sido juntado nos autos pela própria defesa, era um momento oportuno e não nós proporcionar
eu ia usar um outro adjetivo, mas para proporcionar esse pseudo-atleta, seria, eu acho, que o adjetivo mais adequado. Essa benesse de ter mais 5 dias para apresentação. Mas, para fugir um pouco disso e acompanhando a Procuradoria, eu mantenho pelo 254A nos 60 dias de punição. Tá? 60 dias de suspensão. Não. Mas ele não é atleta, ele se mantém ele. Não, eu mantenho exatamente como está a decisão da comissão. Tá. Né? Não reconheço como atleta e mantenho pelos 60 dias. Eu voto com a relatoria, que eu reconheço que ele é atleta, ele não deixa de ser atleta. Mas eu voto pela não aplicação. Independente do erro ou não, eu voto pela comigo. Estão comigo. Como vota o doutor Arthur? Está sem microfone, doutor Arthur. Agora sim. Eu acompanho integralmente a relatora, reconhecendo ele na condição de atleta, mas a sua atividade desportiva, no momento, estava suspensa. Ele continua sendo atleta, penso dessa forma. E na questão do 182, eu acompanho ela também na condicionante dos 5 dias. Muito bem. Principalmente porque ele não é residente. Eu li a ficha dele, ele nunca teve ele não tem uma residência. Não, eu até entendo, mas é que ele estava suspenso e fez tudo isso aí, sabe? Olha, eu olhei esse dificuldade. Eu, assim, dava para até ia surgir, mas ia sugerir outra, ia ser 4 posições. Por ser da chave bronze também, dava para aplicar diretamente também a benefício do 182. Então, vamos esperar comprovar, então. Como você vai votar? Vou votar integralmente com a relatora. Então, por maioria de votos, fica, então, a decisão conforme o voto da relatora, tendo em vista que empatou em 2 e 2, e como está empatado, faz benéfico para o réu. Então, tem 5 dias para comprovar que ele é atleta amador. É isso, então. Fica a decisão como posta. Pois sim, ele votou com ela, ele votou aqui, você não votou. Você não, Então, sim. Como seria o voto? Só precisa do teu. É o benéfico. Mais benéfico, é o mais benéfico. Empatou, é o mais benéfico. Pro réu. Cai um. Mas, utilizando o 129, né? Utilizando o 129, eu vou acompanhar o PG e reformo meu voto. Né? E reformo meu voto acompanhando a presidência. É porque ele quer que eu lave, não? Exatamente. Não. Não sei. Tá. Eu Então, vou acompanhar como que fica o teu voto? Eu acompanho o primeiro voto de divergência. Exatamente. Então, é só a não aplicação do 8.2. Não a aplicação do 8. E somente nesse caso. Sim. Perfeito. Perdeu a primeira fase do ano que vem. Perdeu Não. a primeira fase do ano que vem. Acabou com o Ministério Público. Só ano que vem. Ele perdeu a primeira fase. Não, mas não. Sim. Entendi. O rapaz já está respondendo na justiça criminal. Entendi. Vamos lá. O próximo, então, agora, doutor Vinícius. Boa noite a todos me escutam bem? Perfeito. Declarar o resultado. Me parece que a doutora tem uma dúvida, né, doutora, antes de eu me... Foi declarado o resultado. Então vamos lá. Técnico do resultado ainda. Então vamos lá.
O resultado que proclamo. Conhece do recurso no mérito da parcial provimento, no mérito da parcial provimento, desconsiderando ele pessoa natural, considerando ele atleta, aplicando as penalidades do 254, em número de partidas, aplicando 6 partidas ao atleta, em concreto, tendo em vista que o atleta estava suspenso e, mesmo assim, praticou todos os atos mencionados em súmula, e isso é notório, em nenhum momento foi desconsiderado. Então, a presunção relativa da súmula permaneceu ética. E, dessa maneira, então, quais do recurso da parcial provimento? Por maioria de votos. Perfeito? Certo? Agora com a emenda, doutor. Ok, doutor. Muito obrigada. Por lá. Parcial provimento. Qualquer coisa, depois a gente faz a emenda vai ser publicado hoje, muito mais amanhã. Tá bom? Vamos lá. Doutor Vinícius já está a postos. Vamos passar para o próximo. A doutora Gisele. Que é o pedido do Vinícius Cardoso. É o recurso 25. É o segundo item da pauta, autos 309 de 2024, Beltrãozinho, recurso referente à decisão da segunda comissão disciplinar, em que o recorrente, nesse caso, é o inverso, é a procuradoria sendo recorrido por Beltrãozinho futsal. Tem a palavra para a procuradora. Boa noite a todos. Relatório, a Procuradoria que formulou denúncia de face do ABF dentro do Beltrãozinho futsal, nos artigos 193, 213, 1, 2, parágrafo 1º, do CBJI. Pois, de acordo com o relatório oficial, em partida realizada no dia 14 de novembro de 2024, entre a denunciada e Paraná Clube A Futsal, pelo Campeonato Paranaense de Futsal Série Prata, no momento do terceiro gol da denunciada, teve invasão de torcedores na quadra e a arbitragem foi informada pelos atletas da equipe adversária que um dos torcedores, identificado como Ederson Borges, agrediu um de seus colegas com um soco na cabeça. O torcedor foi identificado e retirado pela polícia. Também foi informado que, quando o torcedor identificado era retirado da quadra, agrediu o supervisor do Paraná Clube com um chute. Também foi relatado que, após o término da partida, teve novamente invasão de quadra pela torcida da denunciada, sendo que foi solicitado para a polícia escoltar os atletas visitantes até o vestiário. O supervisor da EPD Paraná informou que um torcedor da torcida organizada dirigiu-se ao técnico Thiago José Ferreira e disparou cusparada. Então, a informação foi confirmada pelos seguranças ali presentes. Diante do ocorrido, a equipe de arbitragem, juntamente com a Polícia Militar, permaneceram no ginásio até a saída da delegação do Paraná Clube. Em sessão na segunda comissão disciplinar, no dia 2 de outubro de 2024, conforme acórdão, foram apresentadas provas de vídeo testemunhal, manifestação oral da Procuradoria e de terceiro interveniente. Também constou no referido acórdão que os denunciados não possuem anotações infracionais que pudessem ser consideradas para efeitos de reincidência e passíveis de consideração como antecedentes. Quanto à EPD-ABF, o relator votou para que a mesma fosse condenada nos termos da denúncia haja vista a presunção de veracidade da súmula corroborada com as provas produzidas na sessão de julgamento. Por fim, por unanimidade de votos, a EPD Beltrãozinho foi condenada a pena de multa no valor de R$ 500 em concreto, no artigo 191, inciso 3, cumulado com 82 do CBJD. No que se refere à denúncia ao artigo 213, parágrafo 1º, por unanimidade de votos, a EPD foi absolvida da perda de mando. Ainda por unanimidade, foi condenada no artigo em multa de R$ 1.000 em concreto, em R$ 1.000 em concreto, com a aplicação do 182. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresentou recurso voluntário visando a reforma da decisão da segunda comissão, a fim de majorar a pena pecuniária da EPD Beltrãozinho e condená-la no artigo 1º no parágrafo 1º do artigo 213, em perda de mando de campo, haja vista a gravidade do ocorrido e as reincidências da EPD. É o relatório. Discussão do relatório. Provas a produzir.
Não, senhor presidente. Provas a produzir, Vinícius? Não também. Com a palavra, Procuradoria. Senhor presidente, sendo bem breve, né, mas porque tanto a denúncia quanto o recurso zelado por até são já falam por si só, evidentemente reduzida aqui a peça inicial do recurso pela ilustre procuradora, até que tem sinceridade, a gravidade também do fora do esportivo, ou atividade dos termos trazidos, até mesmo porque não houve apresentação de defesa na primeira instância. Tenho certeza que se tivesse apresentado a defesa, o resultado poderia ser diferente, mas pelo menos teríamos fundamentos aqui, sempre na brilhante defesa do Dr. Vinícius, sempre faz seus processos com dedicação e com garantismo, mas nesse caso a equipe não apresentou defesa, as provas indicam e corroboram relatos sumar, provas de vídeo, de testemunhas, houve gravidade, não teria nem sido aplicado aqui o 582, porque a equipe é bem específica ainda por cima, foi de elevada gravidade a situação, mas como houve recurso contra esse ponto número 2, pede-se ao menos que seja majorada a pena da equipe com a perda de mando, até mesmo porque, repita-se, incidente inclusive na perda de mando, incidente válido, e os fatos ali estão devidamente descritos, comprovados, com a invasão, com a desordem, com a necessidade de intervenção do policiamento, a ausência de comprovação de identificação desses torcedores que causaram esses atos, justificando, portanto, o movimento de recurso para a penalização da IPD com a majoração da multa e com a aplicação da perda de mando. Você pede silêncio. Com a palavra, doutor Vinícius. Boa noite a todos, nobres auditores, Procuradoria, doutor Denis, qual tenho grande estima, demais advogados, doutor Alberto, agradeço por ter me cedido a vez, doutor Gali, que não o conheço ainda, mas com toda certeza, no momento mais oportuno, vamos nos conhecer, doutora Ana, que nos aguenta e nos auxilia para que a gente possa chegar até aqui e decidir. Eu inicio a minha defesa, eu separei ela por tópicos para que a gente possa entender bem o que aconteceu. De antemão, o Beltrãozinho, ele não nega que existiu invasão de quadra, né? Isso não é negado pela equipe, mas é necessário que eu traga aos senhores, eu contextualize aos senhores o que ocorreu para essa invasão de quadra. Paraná e Beltrãozinho decidiam a última vaga para a fase final. O Beltrãozinho fez 2-1 aos 38, aos 39 o Paraná empatou, e faltando 10 segundos para acabar, o Beltrãozinho virou e se classificou. Então, apenas para contextualizar o porquê dessa invasão, se faz necessário, né, que vocês entendam, que vossas excelências entendam o que estava acontecendo. Passamos, então, a analisar a súmula, né? Quando nós analisamos a súmula, a gente viu que nenhum árbitro viu nada. O que a gente vê da súmula é o seguinte: o árbitro foi informado pelo atleta. O árbitro foi informado pelo supervisor Luiz. Supervisor esse que, além de supervisor do Paraná, é empresário de outros atletas da categoria bronze, que são contrárias à equipe que ele é supervisor, né? Só para fazer constar. Então, a gente precisa entender que o árbitro, ele não viu nada do que foi relatado. Ele não viu soco, ele não viu o chute no outro rapaz. O que foi trazido foi informado pelo atleta, foi informado pelo diretor. Olha, se eu quero prejudicar uma equipe, e aí, quando eu trouxer o caso análogo, vocês não entender, vossas excelências, desculpe o meu linguajar mais coloquial, vossas excelências vão entender o porquê do senhor Luiz e o Paraná agirem dessa forma. É necessário que a gente entenda que, de fato, a súmula ela tem presunção relativa de veracidade, mas do que o árbitro vê. Não do que o atleta diz que aconteceu, não do que o supervisor diz que viu, não do que o supervisor novamente diz que viu e foi corroborado por um terceiro. Ora, o árbitro, ele não viu nada. Se trouxermos ao frigir dos ovos, certo? O que a gente vê, na verdade, vamos interpretar o artigo 213 que os senhores bem conhecem. Artigo 213 diz: deixar de tomar providência
capaz de prevenir e reprimir, correto? O Beltrãozinho contratou seguranças particulares. O Beltrãozinho tomou o cuidado de ter a escolta da Polícia Militar em quadra. Ora, o que mais uma EPD pode fazer, além de trazer pessoas a mais do que a Polícia Militar para garantir a segurança de todos? Óbvio que a equipe tentou prevenir. A equipe tomou todas as ações que eram a ela cabíveis. Mas, assim como aconteceu com o Figueirense em 90 e tanto, o Figueirense a torcida acabou entrando faltando 1 minuto para acabar porque ela tinha sido campeão brasileiro, ocorreu aqui. E se analisarmos ainda, consta que a polícia tirou a torcida e não teve problema algum. Ou seja, existiu uma repressão. Então, o artigo 213 que diz deixar de tomar providência, a prevenção foi feito o máximo que se podia fazer para aquele momento. Ou de reprimir, foi feita a repressão. Foram tirados os atletas, aliás, os torcedores. Passamos, então, a um caso análogo que vale e que eu gostaria vai ser base dessa defesa, é o caso 145/2024 desse mesmo tribunal, julgado pela mesma comissão. Nós estamos aqui julgando o Beltrãozinho porque a torcida invadiu a quadra faltando 10 segundos para classificar. E a equipe foi condenada por R$1.000 e agora a Procuradoria recorre para que se aumente a penalidade e ainda se perca o mando de jogo. Eu gostaria de ler aos senhores o relatório do processo 145, em que a EPD foi absolvida. Aos 23h32, após um gol da equipe do Paraná, na comemoração exaltada da torcida, precisou-se paralisar a partida para secar a quadra, em frente ao banco do Beltrãozinho. Ou seja, jogaram água, cerveja ou o que quer que fosse em direção ao banco do Beltrãozinho. Aos 25h56, um torcedor não identificado desferiu um soco no atleta Simon e saiu entre a sua própria torcida. Esse soco foi visualizado pela cronometrista. Não foi ninguém que disse que viu que o outro... Não, a cronometrista viu o atleta do Beltrãozinho ser agredido. Aos 36h10, a bola saiu de quadra pela rede que tem na linha de fundo e ficou na mão de um torcedor. O mesmo jogou a bola acertando o braço direito do goleiro do Beltrãozinho, o senhor Arthur. Quem diz isso, quem viu isso? O árbitro. Após o término da partida, o senhor Jonathan, que é o mordomo da equipe do Beltrãozinho, não relacionado em súmula, foi pegar a caixa térmica da sua equipe no banco de reservas e tomou um tapa do torcedor, sendo esse identificado como Gabriel Henrique Leite. Em caso análogo, a segunda comissão absolveu o Paraná Clube e condenou o Beltrãozinho às penas que nós estamos aqui recorrendo. Então, o que é mais grave? O árbitro observar que existiu um soco, observar que o atendente tomou um tapa na cara, observar que a torcida jogou coisa no banco de reservas, observar que o torcedor jogou a bola no atleta da equipe adversária, ou a equipe que faz um gol faltando 10 segundos e sua torcida entra para comemorar. Ou julgar por uma coisa que o árbitro não viu, que o atleta disse que aconteceu, que o supervisor disse que aconteceu. Eu acho que nós temos que manter aqui a isonomia e a equidade das decisões. Então, se é critério de absolvição para o Paraná Clube, então não pode ser critério de condenação para o Beltrãozinho. Inclusive, saliento aqui que o meu amigo e auditor da segunda comissão, o senhor William Pedroso, que absolveu o Paraná Clube, foi o voto divergente para condenar o Beltrãozinho. Então nós precisamos, isso aqui não pode ser um tribunal de exceção, onde aos amigos do rei pode tudo, aos não amigos não podem nada. Nós precisamos, sim, ter decisões isonômicas. Nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas dentro desse tribunal. Passo a parte do recurso da Procuradoria, qual, aos olhos da defesa, não foi trazido qualquer fundamentação para majorar a multa
ou acrescer a perda de mando. O que foi trazido em recurso foi: nós temos que apenar porque pode ser que a gente esteja num prenúncio de algo. Mas a gente não pode julgar o que não aconteceu. Temos que julgar o que aconteceu. Os fatos possam ser mais gravosos, mas nós não podemos julgar, porque não aconteceu. Nós temos que julgar o que aconteceu aqui. E o que aconteceu aqui foi julgado pela segunda comissão e foi bem sobrepesado em não aplicar a penalidade de perda de mando, né? Então, a fundamentação trazida e a dosimetria não pode ser calcada em achismos, né? Eu acho que esse caso é um caso mais gravoso. Não, se discorda da sentença de primeira instância, então que se traga na dosimetria da pena, a dosimetria da pena não foi correta, no trifásico nós não observamos isso, não observamos aquilo, e aí sim, se majore a pena. Mas que se traga a fundamentação, que se traga doutrina, que se traga jurisprudência, e não um mero achismo, dizendo eu acredito que, ou em caso futuro, que é ainda mais irrisório os vossas excelências condenarem por algo que não aconteceu. E também essa defesa, ela gostaria muito de entender qual foi o critério da Procuradoria em escolher exatamente essa decisão para recorrer. Porque a decisão do Paraná Clube não foi recorrida. A decisão trazida como absolutória para o Paraná Clube não foi recorrida. Mas a decisão trazida em face do Beltrãozinho é matéria de recurso. Dois minutos, senhor ministro. Ok, já vou finalizar. Muito obrigado. Então, eu passo ao final, né? E saliento aos senhores que hoje a equipe do Beltrãozinho ela está na semifinal da Série Prata. E eventual penalidade por perda de mando vai retirar da equipe o direito de conquistar em quadra, de gozar e jogar os seus jogos decisivos perante sua torcida. Direito, repito, conquistado em quadra, ferindo frontalmente um princípio do direito esportivo, que é o princípio do pro competitione. O que é conquistado em campo deve assim se manter. Para finalizar, coloco também, obviamente, que os senhores sábios é uma equipe da Prata que tem despesas e vai perder a receita da semifinal, né? Então, os senhores estarão, em caso de condenação por partidas, criando uma desigualdade, digamos assim, para com os jogos finais. Finalizo da seguinte forma: requerimentos finais. Peço a absolvição da equipe do Beltrãozinho por uma isonomia e equidade de decisões, para que a gente não tenha dois pesos e duas medidas em cada caso seja decidido de uma forma. Não sendo esse o entendimento de vossas excelências, então que se fixe o valor em R$500, que foi o apenamento do artigo 191, na condenação, na mesma denúncia. Não sendo ainda esse o entendimento de vossas excelências, então se pede que se mantenha a condenação em primeira instância, uma vez que até a multa já foi paga. Né? A equipe entendeu que poderia ter acontecido alguma coisa, pagou a multa, já percebendo que poderia chegar às semifinais. De forma alguma se espera que a condenação venha por perda de mandos, mas caso vossas excelências assim o entendam, ferindo frontalmente o princípio pro competitione, que essa perda de mandos seja no menor número prescrito em lei. Saliento que a equipe ela não é reincidente para os devidos fins. Então, finaliza, doutor Vinícius, só finaliza. Okay. Já estou finalizando. Ela não é reincidente para critérios de 2003 da pena. Obrigado. Desculpa se eu estourei o meu tempo. Sem problema, doutor Vinícius. O senhor é da casa, mas eu preciso fazer cumprir o regimento, né? Peço escusas, mas senão a gente não consegue julgar hoje. Muitíssimo, excelência. Desculpa, eu que esqueci de colocar meu cronômetro aqui. Não tem problema. Vamos para frente. Doutora Gisele, como vota? Bom, examinado e analisado os autos e o presente recurso, voto como segue. Primeiramente, deixo claro que votamos aqui conforme a jurisprudência do Tribunal Pleno e não das comissões. Por isso que existe este Tribunal Pleno, para reformar, quando necessário, as decisões de comissão de primeiro grau. Analisados os autos, é indubitável a invasão de quadra em momentos diversos, bem como a desordem ocorrida na Praça de Desporto. Da mesma forma que é evidente que a IPD não tomou providências cabíveis.
Salienta-se que, diferente do que a segunda comissão traz no acórdão, que a EPD não é reincidente, a EPD é reincidente no artigo 213, inciso 1, 2 e parágrafo 1º, e foi condenada pela própria comissão no dia 13 de dezembro de 2023, em multa pecuniária e perda de mando, decisão a qual foi confirmada por esse Tribunal Pleno em 22 de fevereiro de 2024. Já no que refere ao artigo 191 do CBJD, também foi condenada pela própria segunda comissão no dia 22 de maio e 26 de junho de 2024. Entretanto, diante dos fatos, voto pelo recebimento do recurso, acolhendo em sua integridade, majorando a pena do artigo 213, inciso 1, incisos 2 e parágrafo 1º do CBJD, para multa pecuniária de R$ 2.500 e perda de mando de campo em 2 partidas em concreto, haja vista sua reincidência. As perdas de mando de campo deverão ser realizadas de acordo com o regulamento da competição. Tal valor deve ser recolhido aos cofres da Federação Paranaense de Futebol de Salão no prazo de 5 dias, sob penas do artigo 223 do CBJD. É o voto. Então, conhece do recurso no mérito da provimento, aplicando 2.500 de multa e 2 partidas de suspensão. Sim. A voto divergente? E perda de mando de campo. Alguém quer abrir a divergência? Eu vou, então vou abrir. Pois bem, vejo como postas mesmo, tá? Toda a denúncia, mas eu vejo o seguinte: as invasões ocorreram, teve o tumulto, mas eu aplicaria só a pena de multa. Por ter a reincidência, sim, eu entendo que está caracterizado também fazer a perda de uma partida. Por mais que ele seja reincidente, eu vejo que para esse caso 2 partidas seriam impédios. Muito, muito grave para ele. Tanto é que ele está na semifinal, ele vai jogar semifinal. Então, se for para a final, ele ainda jogaria em casa. Ele vai jogar semifinal. Então, eu entendo que ele deve cumprir, a semifinal ele cumpriria mesmo, mas a final poderia, desde que não houvesse nenhuma desordem, como visitante nos outros, porque ainda tudo é possível, né? Então, eu abro divergência para aplicar com uma partida de suspensão e de perda de mando, e a multa arbitraria, aí é 2.500, 2.000, mas como eu já estou divergindo e estou abrindo uma divergência, aí eu vou abrir também para R$ 1.500. Então, eu abro a divergência para R$ 1.500 em uma partida. Como vota meu vice-presidente? Eu acompanho o presidente em uma partida, porém acompanho a relatora na pena de multa em R$ 2.500. Tá, então eu vou abrir aqui, porque o que acontece? A perda de mando é um inciso... O parágrafo 1º do 213. Isso. Então, pelo parágrafo 1º, está colocando também uma partida. E está concordando com ela nos 2.500. Como vota, doutor Arthur? Só para confirmar com a doutora Gisele, a reincidência deles, eles cumpriram, inclusive, com portões fechados, né? Foram 2 partidas lá no jogamento nosso, 22, né? Sim, em fevereiro, sim. Tá certo. Eu gostaria de salientar apenas que essa reincidência, esse caso ocorreu no sub-20, tá? Não no adulto. Então, seria categoria diferente do que está sendo julgado hoje. Perfeito, perfeito, agradeço a explicação, mas pode continuar, doutor Arthur. Tá. E nesse caso, eu vou acompanhar, entendo corretamente o raciocínio da doutora Gisele, ótimo raciocínio, concordo muito, mas eu vou acompanhar na dosimetria, principalmente a divergência. Então, eu voto com Vossa Excelência, senhor presidente, na divergência. Perfeito. Como vota a doutora Ana? Eu vou acompanhar a relatora, porque eu acho que torcida se educa perdendo mando. Tem a incidência, que já fala um pouco sobre a questão, isso a administração já teve uma comissão e a torcida acabou incidindo, né, porque é a EPD que paga pela má conduta da torcida, e também porque, há um tempo atrás, nosso próprio tribunal, que o próprio Pleno, também condenou uma outra EPD com a perda de mando de campo, com portões fechados, e também estava numa fase decisiva, né? Então, eu vou seguir
esse mesmo entendimento que eu já tive na sessão passada, quando aconteceu isso com outro EPD, vou acompanhar a relatora. Perfeito. Então, ficou, por maioria de votos, condenado em R$ 2.500 e uma partida. Acho que não, Excelência. Não. Devido à máxima vênia, acredito que não. Você é 2.500. 2.500, 2.500. São 3 votos São a 3 por 2.500. Mas a partida, salvo engano, tem 3 auditores que votaram por uma partida, não é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Então, é 2.500 Ela, reais e o voto, vamos lá então, doutor Vinícius. Pelo caput do artigo 213, por maioria de votos, vencedor o voto da relatora para aplicar R$ 2.500. E, no parágrafo 1º, voto divergente que eu abri para penar com uma partida no parágrafo 1º. Perfeito? Perfeito. Eu gostaria que fosse redigido acórdão, Excelência. Perfeito. Até porque, para recorrer e tentar efeito suspensivo lá em cima, né? A gente conhece. Exatamente. Muito Então, obrigado. não tem problema. Isso tá no preço de qualquer decisão. Não se preocupe, doutor Vinícius. Agradeço, uma boa noite a todos e até a próxima. Só uma outra coisa. Tendo em vista que o regulamento da competição, ele coloca 7 dias úteis, acredito que a partir de agora, vamos reformular, que as nossas decisões eram sempre 5 dias, mas vamos colocar sempre 7 dias úteis para acompanhar o regulamento, porque se o regulamento permite pagar as infrações disciplinares julgadas pelo TJD em 7 dias, e o regulamento fala isso, por que nós vamos colocar diferente? Eu acredito que se o regulamento já permite assim também procederemos. Então, só altera para 7 dias o recolhimento. Perfeito? É o resultado que proclamo. Conhece do recurso da Procuradoria, dá provimento nos termos expostos. Agradeço, uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá. Próximo da pauta, do 27 é o teu, né, doutor Arthur? Isso mesmo. Vamos lá, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite, doutor Alberto. Eu conversei com a Procuradoria até pela extensão aqui do tempo, se vossas excelências não se importarem, a gente, eu que pensaria o relatório, acho que o deles também, até para utilizar o tempo de todos, não sei se faz sentido, se vossas excelências permitirem. Permitimos, até porque todos receberam já os autos, que é completo, diferente de primeira instância, no pleno, a gente já recebe os autos completos, inclusive com as produções de provas. Então, tem, sim, já a palavra para iniciar a manifestação. A gente exibir tanto nesse processo também, que o projeto no próximo dia também, só a exibição da prova. Tá bom? Então, nesse caso aqui, excelência, sobre o coronel, peço já, agradeço vossas excelências, cumprimento esse povo tribunal na pessoa do doutor Jefferson, do doutor Jefferson, do doutor Hélio. Então, só um minuto para pregoar bem certinho, para ficar registrado, né? Então, estamos apregoando o recurso 27, 2024, é o item 4 da pauta, em que os autos é o 322/2024, Coronel Futsal, né? Em que o recorrente Wellington Henrique Silva de Oliveira, atleta do Coronel, é recorrido à Procuradoria. Agora sim. Obrigado, presidente. E quero cumprimentos a Vossa Excelência, a todos os componentes do tribunal, especialmente o doutor Arthur de Almeida, do relator, cumprimento a Procuradoria da pessoa deles, que tem me socorrido muitas vezes. Estamos juntos construir uma justiça esportiva um pouco mais justa, a doutora Ana e os demais presidentes. O coronel Futsal veio aqui com a defesa do seu atleta e já de imediato pedindo desculpas a esse tribunal por alguns equívocos ali descritos ali por algumas trocas. Não era a intenção dessa situação, mas que não atrapalharia o recebimento da denúncia e que um destaque, considerando o prazo processual e o interesse claro da equipe do coronel, não há que se falar em não recebimento da denúncia. Sobre o caso em tela, o caso é um caso simples, que já houve uma desclassificação em um primeiro momento, porém, com uma dosimetria extremamente excessiva. O atleta não possui qualquer antecedente, o atleta não possui qualquer conduta contrária, é um goleiro que tentou, de certa maneira, criar um contato, mas, infelizmente, não foi assim entendido, cometeu ali uma atitude antiesportiva. Considerando o seu plano de incidentes, considerando o estado da competição e considerando também o adiantado de tudo aquilo que já se vê
E aí, excelências, quero fazer só um grande parênteses sobre o coronel. Vossas excelências mantiveram, e até, em alguns casos, no caso do coronel, acho que foi o caso mais emblemático que esse tribunal teve nesse ano, e foi o caso mais triste que nós tivemos esse ano. Desde então, o coronel passou por uma grande reformulação, vossas excelências não ouviram aqui no tribunal nos últimos meses. Gostaria de pontuar isso, que a equipe do coronel vem buscando de todas as maneiras tirar essa pecha negativa que em determinados momentos ficou, e aqui o seu atleta não cometeu a irregularidade tal como posta, algo que se pede, e aqui mais uma vez, doutora, não pedindo a absolução, mas sim uma redução no plano de pena, considerando que o atleta já até cumpriu uma partida. E mais um detalhe, para mim, é muito importante, essa posição do atleta, ela é da Copa União. Como a equipe foi desclassificada da Copa União, obrigatoriamente ela precisa cumprir na taça de ouro, na série ouro do campeonato, sendo que ela já cumpriu o atleta já cumpriu o primeiro jogo, a primeira partida, e entende a defesa que esse já é o mais gravoso possível, ao que se pediria a detração da pena para a pena somente de uma partida. Essa é a defesa que o presidente teve uma palavra. Realizada a sustentação da defesa do jogador, passo agora a palavra ao parquet. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, eu também que não é caso do recebimento do recurso, até mesmo porque o recurso é a resolução da pena. Eu também consigo analisar esse recurso. Todavia, o Cruzeiro discorda no quesito da diminuição da pena, considerando que os atletas precisam perder um vermelho direto por reclamar simplesmente, desferir ali as palavras ao árbitro, poder participado, e posteriormente deu uma peitada no árbitro, de forma covarde por trás. Então, aqui a Procuradoria entende que está a ser mantida a decisão, por bom tamanho dos partidos, não sendo o caso de diminuição. Se Vossas Excelências entenderem o documento do recurso, o que se espera é simplesmente para diminuir a pena para uma partida. Devolvo a palavra ao nobre relator para que profira seu voto. Obrigado, senhor presidente. Vamos lá. Eu entendo que equívocos acontecem, como narrado e sustentado aí pelo doutor Alberto. Considero que o pedido de absolvição, embora tenha indicado o nome de outro atleta, o recurso é do hora recorrente, dessa forma eu conheço do recurso. Tá? Então, superada essa parte, adentrando ao mérito, eu entendo que já ocorreu na comissão disciplinar a pretensão recursal do hora recorrente, ou seja, lá na comissão disciplinar foi feita a reclassificação do 254A, parágrafo 3º, para o 258, que é a pretensão recursal, conforme a ata de julgamento já contida nos autos. Por outro lado, também, assim como não há que se falar em absolvição, uma vez que, ao contrário do que foi afirmado no recurso, ocorreu sim, aspas, a peitada, fecha aspas, que se comprova pela prova de vídeo constante dos autos. Inclusive, não foi matéria incontrovérsia perante a comissão disciplinar. Por isso, inclusive, na instância originária, salvo o melhor juízo, não ocorreu pedido de absolvição do hora recorrente. Por isso, no meu entendimento, nobres senhores, meu voto é que não há fundamento algum para modificar a decisão da comissão disciplinar. Por esse sentido, eu voto para negar provimento ao recurso. Senhor presidente, retorno a palavra para o senhor. A voto divergente? Não havendo o resultado que proclama, ele foi corretamente expulso, deitado no árbitro, não tem como passar a mão à manifestação. Uma coisa é o petitório, outra coisa é a sustentação em plenário, que aí tentou a redução, mas também fica difícil de toda a ação em relação ao árbitro. Então, eu entendo também, presidente, o rapaz é o goleiro, né? Eu fui goleiro. Eu sei da importância de um goleiro numa equipe. E na minha época, estava começando a jogar com futebol com os pés. A gente começou a jogar nos pés lá com 97, 98. E eu era jogador de linha e fui pro gol, porque eu tinha habilidade com o pé. Então, era um goleiro que jogava na linha, lá em 97, 98. Então, eu sei da importância do goleiro, mas, infelizmente, não tem condição nenhuma nessa situação.
de modificar a decisão. Perfeito. Não há... É o resultado do proclamo, então, conhece do recurso, porém, no mérito, é imperioso manter-se a decisão a quórum de primeira instância por unanimidade de votos. Então, é o resultado que proclama. Então, 26 de 2024. Esse tem a prova de vídeo, né? Esse é aquele que tem a prova de vídeo. É aquele caiu no chão e aí deixa o pé. Tá bom? Então, vou iniciar o relatório. Então, recurso 26 de 2024, em que os autos são o 315 de 2024. O nobre relator, doutor Fernando Antônio Zétula, ele não pôde estar presente, infelizmente, mas, tendo em vista que existe a imagem pronta e clara, vou fazer um relatório muito rápido e a gente já coloca a imagem, que aí fica tudo claro para todo mundo. Perfeito? Até a exibição, então, da prova aqui pelo nobre relator, que avota, então, os autos nesse momento, tendo em vista a ausência do relator, e desse jeito, então, tendo em vista que eu não tenho o relator da prevendo, eu faço a volta aos autos, tendo em vista que pode haver redistribuição, tendo em vista a ausência, e tendo em vista que ele ainda não proferiu relatório. Pois bem, então, o julgador é o João Pedro Teixeira de Jesus, João Pérez Futsal, em que ele foi condenado a 4 partidas no 254A, ou seja, por agressão. A defesa vem pedir a desclassificação por 254, ou seja, jogada violenta, né? E que, então, não ocorra a punição em 4 partidas, né? Que ele teve a intenção, realizou um movimento com o intuito nítido de acertar, que não teve a intenção de acertar o atleta, né? Então, nesse sentido, que a defesa realiza o recurso. A Procuradoria solicita que mantenha, né, a decisão. Gostaria, então, que apresentasse o vídeo nesse ato? É no minuto primeiro, tá? Pode adiantar no minuto primeiro. É aquela resenha, né? Pode adiantar. É possível bola para a equipe do Pérez Futsal, vem cá. Max, 50, roda no 50. Ao longo da temporada aqui, né? Vamperi, Tá. ainda o Gabriel passou ali tudo, o tempo, Vamperi. O Vamperi está sendo lutador, hein, cara? Vamperi jogando com uma disposição, com uma vontade, mesmo as coisas não dando certo, ao longo da temporada, o time, todo jogo, busca a vitória, né? A gente não pode tirar esse mérito do grupo. Isso jamais o torcedor pode falar. O torcedor fez mimimi, o torcedor pode falar aí que o jogador não é nada. Não, cara. Eu não acho assim. Claro, tem que ir no torneio da morte colocar mais tesão, mais vontade, mais briga, mais raça. Mas ao longo da temporada o time chegou, né, cara? E agora quando está expulso o jogador do Alberto e o João Pedro. É isso aí, ó. Algo que não precisava. Precisam ver novamente? Não. Não, né? Ok. Então, com a palavra, o recorrente.
Certíssimo, senhor presidente, reitero aqui os cumprimentos do praxe, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, sempre um prazer ir a este tribunal, que é a minha casa, muito tempo iniciei na justiça esportiva aqui, e aqui fiz as minhas raízes, as minhas bases, para poder retornar na condição de advogado. Excelências, o caso em tela teve o seu julgamento de primeira instância, entendendo que houve ali, sim, uma agressão. A partir do momento em que o tribunal entendeu que houve uma agressão, que a comissão disciplinar entendeu que houve uma agressão, puniu o atleta com a pena de 4 partidas. Excelências, entendo, e gostaria de colocar até para um debate, se o entendimento desse réis advogado faz sentido, mas toda vez que nós falamos do artigo 254A, que falamos de um ato de agressão, ele emana de uma vontade. Emana do mundo de tentar alcançar o êxito final, que é agredir alguma pessoa. O nosso código, ele traz ali, de maneira muito clara, que existem as possibilidades de consumar, da atitude antidesportiva consumada, e da atitude antidesportiva tentada. No caso interno, é evidente que não há uma vontade, um ânimo. E aqui eu cito aos senhores diversos movimentos que nós podemos fazer. Nós aqui nos deparamos com uma trombada violenta, nós nos deparamos com uma trombada com os braços abertos, e a partir do momento que nós temos os braços abertos, e se vier a haver um encontro, desde que não haja um movimento hostil de olhar para trás e verificar, você não teve olho de futebol. Aqui, excelência. E é importante que se traga, em que pede não sermos vinculados a outros diplomas legais, mas é importante que a gente tente entender o que o legislador quis quando criou o artigo 254A. E a partir do momento que o legislador quis criar o artigo 254A, ele identificou que existiam ânimos de alguém sair da sua posição, do seu estado de inércia, fechar a mão ou matricular os seus pés em uma posição e acertar o outro. Isso pode ser com uma cabeçada, isso pode ser com uma trombada, isso pode ser com um chute, com uma joelhada, com tudo aquilo que possa vir a ferir o outro. Não é o caso do julgamento interno. Excelências, a jogada violenta, ela não pode ser confundida com um ato de agressão. E aqui nós temos que entender os dois panoramas dessa situação. Primeiro, a agressão emana do dolo, da vontade. A jogada violenta, ela é uma derivação de uma consequência do jogo. A derivação da consequência do jogo é a bola está circulando, a partir do momento que essa bola está circulando, nós temos uma disputa, a quadra de futsal ela é mais enxuta que o campo de jogo, faz com que os encontros aconteçam, e muitas vezes eles não são encontros com licença, não são encontros sutis, e muitas vezes, sim, pode gerar mais lesões. E aí, estatisticamente, nós temos que as lesões no futsal são muito mais graves do que as lesões no campo, porque o impacto é maior, porque o encontro é maior, e etc. Não estou aqui questionando a medicina, mas é importante que se diga, que se observe, olhando e observando a imagem do jogo, que é muito clara, é que ambos os atletas estavam numa disputa de bola. Ambos os atletas estavam nessa disputa, e a partir do momento que estavam numa disputa de bola, o atleta da equipe do Ampere, hora denunciado, sofre a falta. E uma falta extremamente pesada. Uma falta que o joga em um movimento que faz com que ele faça um movimento que não é comum. Ele cai, é um atleta maior, e a sua perna fica levantada. Excelências, infelizmente, teve um encontro entre as duas partes. E esse encontro acabou ali lesionando, mas o atleta acaba voltando. O atleta supostamente agredido retorna a quadra de jogo e continua praticando o desporto. Excelências, aqui não há que se falar na aplicação do artigo 254A, desde que não há um dolo, desde que não há uma vontade e desde que não há a conjunção do fato anormal. O fato é que não há que se aplicar aqui, em absoluto, qualquer condenação do artigo 254A ao que se pede a sua absolvição, porque não há vontade disso. Se não for esse entendimento de Vossas Excelências, e que não se espera, requer-se que seja desclassificado do artigo 254 para o artigo 254 como uma jogada violenta e aplicado
a pena de advertência, que já seria mais do que suficiente para o atleta. Não sendo esses os entendimentos de Vossas Excelências, ainda assim, e utilizando-se da possibilidade que o Código me traz aqui, que além do 254, pede-se que seja uma desclassificação ainda um pouco mais branda, uma atitude antiesportiva, ou até um ato hostil, no artigo 250, no artigo 258, com as mesmas penas mínimas, dada a primariedade, dada a não incidência, dada a ausência de uma gravidade excessiva que permite essa aplicação. Excelências, a equipe do Ampere vem respeitosamente aqui pedir a Vossas Excelências que recebam o recurso tal como posto e, no seu mérito, julguem procedentes, a fim de não impedir que este atleta fique de fora das principais partidas. Como bem visto ali, a equipe do Ampere vem disputando o Torneio da Morte, e esse Torneio da Morte pode impactar diretamente sem a presença dos seus principais atletas. Essa é a defesa, senhor presidente, lhe devolvo a palavra e, mais uma vez, cumprimento o tribunal, agradecendo a defesa. Perfeito. Pois bem, tendo visto que os autos, deixa eu dar uma olhada aqui, última. Pois bem, vejo ali de maneira rápida. Faltou a procuradoria. Eu não estou querendo que a procuradoria fale. Doutor Denis não esqueceu. Doutor Denis, é a segunda, doutor Denis. Peço. Não venha, peço desculpa mesmo, doutor Denis. Tenha a palavra. Muito obrigado. Discordando respeitosamente do ilustre deponente, doutor Alberto, aqui, ainda que, na minha opinião, não há se falar se há dolo ou não há dolo, se aplica o artigo 254A, o inciso 1 do artigo, ele diz desferir dolosamente sobre o cotovelado. O inciso 2, ele já traz desferir junto ao pontapé, ele já nem traz a palavra dolo. Então, aqui, com a devida vênia, não é o caso de se apreciar se tem dolo ou não tem dolo, porque o artigo pelo qual foi condenado, isso específico, sequer traz a palavra dolo. Discordando ainda de forma respeitosa, entendo que houve sim uma agressão, não é um jogo que o atleta fez deixar o pé da forma que ele fez. Com o Vila dele, isso demonstra que o atleta ele atinge o resultado do seu pé, que deveria ter evitado, caracterizando aqui uma agressão, pelo que se deve a manutenção da decisão em primeira instância, com a condenação do atleta em 4 partidas, e não sendo esse entendimento do Vossa Excelência, que se espera, caso entendam que houve uma disputa vinculada ao jogo, que seja todos classificados para o artigo 254, mas também não tendo a pena aplicar em 4 partidas, considerando que, embora não tenha antecedentes, foi uma situação grave. Por sorte, ou qualquer outra situação, o atleta atingido não demandou o maior tempo de recuperação, mas isso não afasta que a gravidade da conduta praticada pelo atleta denunciado e o fato dele não ter antecedentes também, que pode ser utilizado para fins de aplicação de razoabilidade e proporcionalidade, mas nesse caso, pela situação, a Procuradoria entende que está bem posta, seja no tempo que passou a que se espera, seja com a situação por 254, com a manutenção da quantidade de partidas. É a manifestação, senhor presidente. Muito obrigado. Pois bem, de maneira rápida e sucinta, a gente está numa linha bem tênue das imagens. É agressão, é uma atitude hostil, é uma jogada desleal. Porque ele recebeu um empurrão mesmo, ele cai e deixa o pé. Né? Ele vem com uma tesoura, passa um pé e depois vem o outro. Isso é considerado uma agressão? Isso é uma atitude hostil? Foi um revide? O que foi? Perfeito? É por óbvio que ali recebeu atendimento, isso quem joga sabe, do jogo, quer valorizar um pouco. Não sabemos o impacto efetivamente que ocorreu, isso não dá para a gente precisar aqui, mas por óbvio, ele voltou no jogo, e nós sabemos que muitas vezes precisa haver essa caracterização até para promover o árbitro de uma expulsão. Acredito que a expulsão foi correta. Quanto a isso, então, está sumulado, está fincado, não dá para absolver o atleta. Mas vejo que 4 partidas, por um lance desse, que ele recebeu um empurrão pelas costas e tudo mais, e voltou com o pé, não vejo porque ele não estica a perna. Se ele fizesse o movimento para chutar, entendo. Ele veio e tentou. Eu vou te dar um safanão com o pé. Se safanão com o pé existe, é uma agressão, não é uma agressão? É uma atitude hostil?
é uma deslealdade, e aí eu vou deixar até os nobres pares também bem à vontade, porque qualquer decisão está bem posta. Nesse caso, eu vou informar para os senhores, se mantiver o 254A, está bem posto. Se desclassificar para o 254A, tendo visto que foi na jogada, no empurrão, também está bem posto. Então, vejo que como estava na jogada, no empurrão, ele deixou para o cara vir, e se ele vier para cima, vou deixar o pé. Eu penso, então, como uma jogada violenta, e estou desclassificando, mas não vou aplicar uma partida. Por mais que seja presidente, a jogada em si, para mim, demanda 2 partidas para se fazer justiça à jogada. Entendo que a Procuradoria talvez veja que o 254A seja boa, né? E ele é série ouro, então não pode nem aplicar um 8-2, senão talvez pudesse manter, mas precisa fazer justiça pela quantidade de partidas. Entendo que a desclassificação, então, do 254A é bem posta com a penalidade de 2 partidas. É como voto? E agora, a voto divergente? Então, eu concordo na simetria da pena. Porém, Só a classificação? A classificação acho que tem que ser 258, porque eu acho que ele assumiu uma atitude contrária à disciplina. Porque, no caso, ele foi empurrado e caiu. E depois disso, ele assumiu a atitude. Depois disso, ele chutou. Não foi ele que praticou a jogada violenta. Foi praticado contra ele, e depois disso, ele... Pode ser também, pode ser também. Então, eu entendo que a dosimetria de 2 partidas, mas que 2 Caso assim os senhores entendam, não teria problema nenhum de eu me curvar também ao 258, perfeito? Como vota, doutor Jefferson? Bom, eu vou divergir. Que bom, mais uma vez. Então, tá bom. E vou justificar o porquê da minha divergência. Doutor Alberto, a sua presença nesse tribunal é motivo de orgulho, tá? A todos aqui que compõem essa mesa. A brilhante forma como Vossa Excelência se posta, com muita técnica, né, e com o respeito que é devido realmente a essa comissão, a esse tribunal, e externado por Vossa Excelência, sempre com muito carinho a esse tribunal, é motivo de orgulho. Pós esses elogios, digo que o munus que Vossa Excelência tem tirar leite de pedra. Tá? E por já algumas vezes, né, Vossa Excelência já esteve aqui nessa tribuna com esse desafio, e eu sei o tanto o quão árduo é. Analisando minuciosamente esse vídeo, eu vou discordar de Vossa Excelência quando a Procuradoria fala da existência, que não prevê a existência do dolo, né, com muita perfeição apontado, realmente não prevê. Porém, o lance demonstra o dolo. Né? Se voltarmos o vídeo e se olharmos eles por 3 ou 4 vezes, e aí vou pedir as escusas a quem vota de forma contrária, vocês vão verificar que o atleta, ele inclusive impulsiona o seu quadril com a intenção de atingir o adversário. Não é simplesmente, como me foi dito aqui anteriormente, ele sofreu um empurrão atrás e caiu e as pernas fizeram uma tesoura. Né? Ele impulsiona, a primeira perna, a segunda, ele impulsiona o quadril com o intuito, sim, de cometer uma agressão. Nós vimos aqui por 2 vezes e eu me ative a esse detalhe. Exatamente para verificar se existiu o dolo ou não. Se foi algo pelo instinto, foi um reflexo, né, pela força bruta de quem o atingiu e que levou a perna. E também não entendo como uma atitude, mera atitude antidesportiva, tá, a partir do momento que ficou claro aos meus olhos que houve a intenção de agredir. E aí, utilizando dos próprios fundamentos apresentados por Vossa Excelência, do que imaginou o doutrinador, né, ficou muito claro para mim que o doutrinador acertou exatamente conforme Vossa Excelência expôs, e a conduta praticada vai exatamente de encontro, né, a qual a intenção do doutrinador. Ele ficou ali claro, tentar evidenciar se existe a intenção da agressão, se o dolo está caracterizado ou não. E, para mim, está claro a existência do dolo. Então, vou pedir, venha aos meus pares, né, e eu conheço do seu recurso, porém, no mérito, né, não dou provimento e mantenho a decisão da comissão em toto. Como vota doutora Ellen? Olha só.
Eu tive a mesma impressão que o Dr. Jefferson, que ele impulsiona o quadril, ele faz um movimento com a intenção de atingir. Acho que em relação a isso, eu achei interessante a pontuação que a doutora Gisele fez, mas eu vou acompanhar o voto divergente do Dr. Jefferson e manter o apelamento da primeira instância. Perfeito. Como vota o doutor Arthur? Obrigado, senhor presidente. Eu entendo também, como a doutora Gisele disse, que ele não praticou uma jogada violenta pelo 254. Foi uma reação mesmo. Também entendo que não foi uma atitude contrária à disciplina ou à ética desportiva, sabe? Acho que não encaixa no 258. Mas, por outro lado, estava lendo aqui o inciso 2, encaixa perfeitamente como o Dr. Jefferson brilhantemente deu como exemplo. Ele desferiu um chute e assumiu o risco de causar o dano. E, como ele também citou, parece que o exemplo, quando o legislador fez esse inciso, esse dispositivo, parece que teve na mente esse lance. Encaixou perfeitamente o lance com esse dispositivo do inciso 2º. Então, eu acompanho também a divergência do Dr. Jefferson, também enaltecendo a brilhante sustentação oral do Dr. Alberto. Eu voto com a divergência do Dr. Jefferson, senhor presidente. Perfeito. Por maioria de votos, então, conhece o recurso, no mérito, nega provimento, doutor Alberto. Vamos lá, o último da pauta. Também o doutor Sandro não está presente. Voto, então, os autos. Vocês não podem faltar, senão tem que colocar muitos autos aqui. Eu vou começar a passar para os próximos. É que, como eu pego e faço análise da liminar, muitas vezes vocês não podem, chega 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, daí eu analiso a liminar, eu já tive que analisar o processo. Então, eu acho que fica horrível passar para vocês, sendo que eu já tive todo esse trabalho. Mas nos próximos eu vou... Não vou deixar para a discussão, não. Perfeito. O voto divergente faz a redação igual conforme prescreve o código. Perfeito. Vamos lá. Pois bem, então a denúncia em relação ao Anderson, né? E o que esse Anderson de Matos Simone fez? Vocês que também tiveram oportunidade de ver o vídeo, ele está na lateral e a pessoa chega e empurra ele com assintosidade. O que as pessoas entenderam? Entenderam o 254A do CBJD. Perfeito? Esse foi um empurrão, né? Que ele fala aqui até havendo um encontrão, deslocamento de movimentação, tudo, e aí fala de pescoço, mas que não há pescoço, pelo menos quando eu já fiz a análise ali. Diante disso, eles condenaram mesmo assim em 4 partidas. É isso mesmo? Vou cometer nenhum equívoco. Foi condenado em 4 partidas de suspensão, tendo em vista o 254A. Né? Pediu o efeito suspensivo. Esse efeito suspensivo, tendo em vista que o Sandro estava em viagem, o doutor Sandro estava em viagem, eu realizei, e ainda eu coloquei, construção das imagens do jogo, em análise perfunctória, há a possibilidade de verossimilhança das alegações ventiladas em grau recursal, quanto a uma possível reclassificação, e dependendo do julgamento a ser instado já no decorrer dessa semana, pelo egresso Tribunal Pleno, poder-se acarretar prejuízo irreparável à pé. Então, eu concedi esse efeito suspensivo, desde que ele houvesse cumprido a suspensão automática. E diante disso, passada a Procuradoria mencionou que iria realizar a sustentação oral. Passo, então, a palavra à Procuradoria, tendo em vista que não se encontra aqui presente a defesa do atleta, que é o recorrente. Passo a palavra ao doutor Procurador-Geral. Obrigado, senhor presidente.
Apenas faço um registro de que não há de se acolher aqui o pedido inédito da questão inicial, tentado preliminar no curso e também ter sido apontado em primeira instância, até mesmo porque, ainda que o doutor procurador tenha mencionado que a primeira situação do cartão amarelo exigiria uma denúncia por 258, o fato é que denunciou o dito empurrão pelo 254A, perfeitamente na análise do procurador cabível ao caso. Mas, de fato, entendo que se amoldaria que mais de 250 empurrou acidosamente, pelo que a Procuradoria aqui presta pelo parcial provimento do recurso, para que seja combinado sempre a justiça em todos, e ficando ao crivo de Vossa Excelência da sessão da sessão. Voltando para a minha palavra, voto com a Procuradoria, tendo em vista que eu já havia mencionado um leve indicativo, tendo em vista uma nova... Poder revisar, tendo em vista que a imagem do jogo é clara. Né? Sim, é um empurrão. A expulsão foi correta? Sim. A denúncia também é correta, porque a Procuradoria sempre tem que pedir o mais. Isso está também perfeitamente correto, bom trabalho a Procuradoria. Porque é que acabou convencendo em primeira instância, mas entendo como uma partida, o empurrão foi corretamente expulso, é uma partida, é o meu voto. A voto divergente? Não, então, conhece do recurso e dá parcial provimento para apenar com uma partida com a reclassificação por 250. Então, reclassifica por 250 e aplica uma partida. É o resultado que proclamo. Agradeço os nobres pares, exausto, mas conseguimos cumprir dentro de 1h30. 1h30. Bom, tá, ainda a gente sabe. Então, gostaria que parasse a gravação. Agradeço os nobres pares. Podem parar a gravação.